Boa noite, queridos amados. É um prazer novamente estarmos aqui para darmos início ao nosso culto de oração. Contamos com a presença dos irmãos. É uma alegria estarmos com esse momento dedicado à adoração, ao louvor ao Senhor e, acima de tudo, o nosso desejo de alcançar pela palavra do Senhor, acima de tudo, os amados irmãos. É uma alegria poder já ver minha irmã lá em Fortaleza nos acompanhando, outros irmãos aqui. Irmã Sueli também está chegando aí, outros irmãos, enquanto alguns vão chegando. Então vamos ouvir um louvor que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Este louvor diz: Ele vem para te salvar. Se estiver ouvindo bem aí, dá um ok. Irmã Esther, seja bem-vinda e Deus abençoe. É uma alegria, irmã, tê-la aqui conosco. Se você estiver ouvindo bem o som, só dizer, está bem. Irmão Gustavo, Deus abençoe, querido. Irmão Pablo, irmã Fabrícia, família, Deus abençoe. Irmã Janclay, Deus abençoe, irmã, que alegria tê-la aqui nessa noite. O som está ok? Ótimo, muito obrigado, irmão Gustavo, pelo feedback. Deus abençoe. Estamos tentando melhorar e, acima de tudo, fazer o melhor para a honra e glória do Senhor. Vamos ouvir esse louvor.
Amém? E maravilhoso louvor, né? Ele vem para te salvar. Essa esperança que todos nós devemos ter no nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar aqui um abraço bem apertado para a minha prima Cleane. Deus abençoe minha irmã, sua família. É uma alegria tê-la aqui, tá certo? Muito obrigado pela presença. Também irmã França, lá no Crato. Deus abençoe irmã França, toda a família. Um abraço no irmão Lindomar. Que Deus os abençoe grandemente. Irmão Giovanni, irmão Daniel, meu escudeiro. Também Jennifer Kelly, muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria. Irmã Estela, em São Paulo, nos acompanhando. A distância nesse momento não é empecilho, não é verdade? Deus proporciona o melhor para as nossas vidas. Convido os queridos, se vocês puderem, a pegarem a palavra de Deus e nós fazermos a leitura do texto do Evangelho de João, capítulo 16, versos de 33 até o final do capítulo 17. Nós estamos em semana de Páscoa, na verdade. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não celebramos a Páscoa, embora nós a observamos. Nós celebramos a ressurreição de Cristo, o domingo da ressurreição, porque foi onde o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter oferecido a si como sacrifício perfeito por cada um de nós, ele foi aquele túmulo, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então é próprio à igreja celebrar o domingo da ressurreição, uma vez que a Páscoa ela tem todo um significado, todo um ritualismo para os judeus. Como nós não somos judeus, então somos igreja do Senhor, então fica para nós então o domingo de ressurreição. Irmã Márcia, Deus abençoe, que bom tê-la aqui nesta noite. E irmã Nice também, um abraço. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ouça o que o Senhor tem para nós nesta noite, por meio de sua palavra. Diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe confiaste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me destes no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu poder, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo,
também eu os enviei para o mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, palavras de despedida do nosso Senhor Jesus Cristo, palavras de intercessão, onde o Senhor orava por nós, orava pelos seus discípulos quando ali estavam presentes, mas também orava por nós, por aqueles que ainda viriam a conhecê-lo. Que o Senhor possa estar, acima de tudo, falando ao seu coração. Vamos orar nessa noite. Eu gostaria de pedir a Nayane, que está aqui comigo, que possa estar orando, nos levando a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela noite que o Senhor está nos dando, muito obrigado pela lua, algo tão simples, tão belo que o Senhor nos deu para alegrar nosso coração num momento tão difícil. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazermos essas lives para enviar a Tua mensagem, Senhor, tanto para os nossos irmãos aqui da nossa igreja, como outros irmãos que estão distantes, outros irmãos que estão impedidos como nós, a estarmos juntos orando e entoando o Teu santo nome. Esteja com cada um aqui presente, esteja com o papai que estará dirigindo a Tua palavra, esteja comigo que estarei tocando, esteja com Thalita e Jefferson que estarão vindo, esteja com a mamãe que estará ensinando o Rubo, esteja com Lima que também está escutando. Eu te peço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso abraço também nesta noite para a irmã Josélia, que vai estar assistindo este vídeo, irmão Rubens, irmã Gisele, esses irmãos amados. Deus os abençoe grandemente e, acima de tudo, possa estar confortando seus corações. Irmão Wesley, Deus abençoe. Irmã Mozart também já está por aqui. Irmã Astéria, muito obrigado pela vida de vocês, pela presença de vocês. Que Deus esteja abençoando. Esta é uma noite onde muitos colegas, pastores, estão transmitindo também os seus cultos. Então, são tantas opções, não é verdade? E como Deus tem sido maravilhoso. Eu acredito que nunca o Facebook foi tão pregado o Evangelho como tem sido esses dias. Que maravilha, não é verdade? Vamos estar adorando ao Senhor. Nayane vai estar tocando para nós o hino do cantor cristão. Se você tem o hino do cantor cristão, número 471. 471. Este hino tem como título Vitorioso, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Irmã Rebeca, minha sobrinha, Deus abençoe pela sua presença, nos acompanhando aí na sua casa. Você acompanha aí no culto na sua casa, certo? Sempre vencendo, valoroso, Cristo Jesus, o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, Ele também é vencedor, Ele o supremo guiado, com seu poder e valor, todos unidos
seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo o doloroso, Cristo Jesus o Senhor. Esses as hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é o nosso monarca, que tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo o valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. Eu humildemente lhe peço que me permita lutar. Sou ao seu lado invencível, termine a vida finda. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. A vitória é daqueles que o Senhor conhece pelos seus corações, seus sentimentos, que são, acima de tudo, verdadeiros e dirigidos a Ele em louvor e em fé. Que o seu coração, meu amado, esteja também prestando nesta noite um louvor, uma adoração a este Deus eterno. Onde quer que você esteja reunindo a sua família, tendo esse tempo, desligando a televisão, desligando qualquer outro tipo de atrativo, e que você esteja buscando o Senhor, você esteja realmente inclinando o seu coração para aprender do Senhor. É este Deus que é invisível, mas este Deus que é presente. E eu convido você a estar conosco nesta noite, neste culto, através das redes sociais, compartilhando das bênçãos do Senhor em nossas vidas. Se você tem algo a pedir, nós estamos no formato de culto de oração. Se você tem algo a pedir, você coloca só uma frasezinha curta: minha família, minha saúde, meu emprego, paz no meu coração, alegria na minha alma. Através de uma frase, nós gostaríamos então de estar logo mais orando por você. São muitas as necessidades que têm se levantado em nossas vidas. A certeza é que o nosso Deus, Ele nos responde, mesmo que nós não venhamos pedir. Ele sabe das nossas necessidades através do seu Santo Espírito, e Ele conhece cada uma delas e suprirá cada uma delas. Mas sempre é bom nós, como povo de Deus, estarmos narrando as nossas necessidades, confirmando assim a nossa dependência diante do Senhor, procurando acima de tudo exercitar a nossa fé, declarando quem é Deus na nossa vida. Não é porque Deus não saiba o que nós necessitamos. Na verdade, quando nós temos pedidos e nós levamos à casa do Senhor, nós levamos então ao conhecimento dos irmãos esses pedidos, é porque de fato nós estamos manifestando a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa fé diante de Deus. Você depois vai repetindo, tá certo? Eu vi que minha irmã pediu aí pela nação, Daiane está aqui escrevendo, tenha só um pouquinho de paciência, mas pelo nosso Brasil, o irmão Aloysio está pedindo, irmã Márcia, pelos profissionais de saúde, verdade, irmã Márcia, como eles precisam das nossas orações, não só das palmas, é importante as palmas, mas muito mais, eles precisam das nossas orações. Eles estão ali na fileira, na primeira fileira, né? Eles estão ali cuidando dos infectados e eles correm um grande risco. Vamos estar lembrando, não só agora, mas vamos estar lembrando
por esses profissionais. Irmão Gustavo pede oração por um amigo. Depois volta, irmão Gustavo. Foi rapidamente, eu acredito, eu sei mais ou menos o que é. Que está com câncer. Isso, um amigo que está com câncer. Irmã Sueli pede pela essa parte da quarentena que nós estamos passando em casa, verdade? Ele está em casa. Irmã Joaquim pede oração pelo pastor Sócrates, que está aqui no Brasil. Isso, vamos estar orando. E ele está internado com Covid-19, né? Vamos estar orando, irmão Joaquim. Deus abençoe. E irmã Nice está assistindo. Se você tiver, então, algum pedido, enquanto nós formos colocando as músicas, nós estaremos anotando, tá certo? Então, vamos colocar uma música agora, vamos fazer, então, essa relação de pedidos de oração, e depois nós vamos estar orando. E também colocando no zap da nossa igreja os pedidos que aqui surgiram, para que os demais irmãos possam também compartilhar e levar diante do altar do Senhor cada um dos vossos pedidos, tá bom? Vamos ouvir uma música que fala agora acerca da oração. O que tem sido a oração na sua vida? Como é que nós devemos entender a oração como parte da nossa vida? Ouça este louvor. Diga se o som está chegando aí, ok? Amém. Queremos dar as boas-vindas à irmã Marisa, dizendo que está com saudade dos irmãos, e nós também, da irmã. O irmão Fábio, lá em Portugal, está nos acompanhando já bem tarde, está dizendo
Estou com sono, mas estou aqui. Deus abençoe o irmão Fábio e possa lhe dar uma semana, ou, na verdade uma noite de restauração. Irmã Nice pede oração por todas as nações. Também ouvi o pedido acerca dos nossos missionários. Vamos orar, queridos? Salmo 91, versos 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Vamos estar orando, entregando estes pedidos que foram aqui levantados pela nação, pelas nossas autoridades, os profissionais de saúde, pelo amigo e irmão de Gustavo, que está acometido de um câncer, pela quarentena em nossa casa, irmã Sueli, irmão Joaquim, pelo pastor Sócrates, que está com Covid-19, Daniel, pelas as pessoas que estão perdendo o emprego, verdade, Daniel, vamos estar orando, irmã França, pelos missionários, amigos e familiares da área de saúde. Vamos estar orando, acompanhe, você pode estar se unindo a nós em espírito diante do Senhor. Muito pode, por sua eficácia, as súplicas dos justos. Vamos orar? Pai maravilhoso e bendito, cumpre-nos nesta noite, ó Deus, estarmos falando contigo, estarmos, ó Deus, entregando diante do teu altar de graça e de poder cada um destes pedidos que foram levantados aqui pelos irmãos que nos acompanham, ó Deus. Te louvamos porque é próprio ao teu povo estar orando, estar intercedendo, estar, ó Deus, acima de tudo, se envolvendo nas dificuldades, nas lutas de uns para com os outros. A tua palavra, ela nos exorta e nos ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros e orar em favor, ó Deus, das demandas dos nossos irmãos. É também uma forma de nós acompanhá-los em suas lutas e, por que também não dizer, em suas vitórias. Pai maravilhoso, neste período de pandemia, neste período em que nós estamos em nossos lares, cumprindo esta quarentena, nós pedimos pelo nosso coração, pedimos pela saúde mental de cada um dos nossos irmãos, para que não venham, ó Deus, estar acometidos por nenhum desânimo, nem o desespero, ó Deus, e acima de tudo possam estar sendo confortados pelo Senhor, supridos pelo Senhor emocionalmente. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos de tua casa, por amigos, parentes que também se encontram debilitados neste momento. Suplicamos o teu favor, reconhecemos que para nós o Senhor é o médico dos médicos e reconhecemos que é a tua vontade que no final prevalece sobre a vida destes amados que estão acometidos. Pedimos, ó Deus, pelo pastor Sócrates, que está acometido desta enfermidade, que o Senhor fortaleça a sua vida, que o Senhor sustente, ó Pai, e que a tua vontade seja plenamente reconhecida e estabelecida na vida do teu servo. Conforta os seus familiares que estão passando, ó Deus, por momentos difíceis de incerteza, mas que o Senhor possa acolhê-los em teu amor e graça. Pedimos pela nossa nação, pedimos pelas nossas autoridades, que o Senhor dê, ó Deus, a cada uma delas o temor do Senhor. Que o Senhor dê, ó Deus, a sensibilidade de não olharem só para si, porque isso já é muito comum, isso já é o que muito se faz, ó Deus. Mas que neste momento de enfermidade, de fato, de sofrimento, de desilusão, de perca de emprego de muitos pais de famílias, mães de família, ó Deus, estão passando pela incerteza, estão passando pelo desalento de estarem perdendo, ó Deus, o sustento de seus lares. Nós te pedimos, ó Deus, pelos nossos governantes, que possam se sensibilizar, ó Deus, por todos estes que estão perdendo seus empregos, que estão, ó Deus, entrando no campo da incerteza, no campo da necessidade, no campo da falta. Ó Deus, toca seus corações, para que eles possam tomar decisões e possam dar a direção de amenizar tudo isso. E que nós possamos atravessar esse tempo, ó Deus, sem muitas dores, sem muito pesar, ó Deus,
e sem muitas percas. Suplicamos por isso, porque sabemos que isto é possível se eles, ó Deus, tiverem diante do Senhor o temor e tiverem o amor e a sensibilidade para com aqueles, ó Deus, que os elegeram, para com aqueles que os colocaram ali naquele lugar, para que neste momento eles não esqueçam de tantos homens, mulheres, pais de família, jovens, que confiaram neles, ó Deus, a direção neste momento. Pedimos, ó Deus Santo e maravilhoso, pelos nossos missionários, que estão espalhados tanto em nosso país, mas em outros países também. Suplicamos o Teu favor, ó Deus, para com cada um deles, suas necessidades, seu bem-estar, a proteção, o pão de cada dia a cada um deles. Pedimos que o Senhor esteja, ó Pai maravilhoso, suprindo, animando-os e acolhendo-os em toda a Tua proteção. Pedimos, ó Deus, também pelos profissionais de saúde que estão, ó Deus, na primeira fileira, nesta guerra, que é uma guerra, ó Deus, de enfermidade, uma guerra em que se combate não pessoas, mas se combate, ó Deus, um vírus, uma enfermidade letal, uma enfermidade difícil de ser, ó Deus, combatida. Pedimos pelos profissionais de saúde, porque nós sabemos e temos tido relatos de muitos, ó Pai, que têm sido acometidos ao estarem lutando e defendendo. Eles são, ó Deus, atingidos e têm contraído, ó Deus, esta enfermidade. Ó Pai maravilhoso, tem misericórdia destes que estão ali nos hospitais, os maqueiros, médicos, enfermeiros, todos que estão, ó Deus, à frente desta batalha. Que o Senhor os anime, que o Senhor os proteja e que ao retornar para seus lares, porque eles têm famílias, depois do turno de trabalho, eles voltam para o seu e suas familiares, que o Senhor também possa estar protegendo, ó Deus, a cada um dos seus familiares, quando estes chegam cansados, precisando, ó Deus, da acolhida, precisando do amor, precisando da compreensão, que eles possam alcançar tudo isso. Pai maravilhoso, nós te pedimos pela Igreja do Senhor, que está espalhada, que está reunida nas mais diversas formas, que estão gravando os cultos, que estão transmitindo os cultos, ó Pai, tudo isso é algo novo, é algo que nós estamos nos adaptando, é algo que nós estamos, ó Deus, realizando, visando, ó Deus, a Tua glória em primeiro lugar, e visando também, ó Deus, acolher os Teus servos, os Teus filhos, ó Deus, em seus lares, para que também não se sintam, ó Deus, tão distanciados uns dos outros. Capacita-nos nesta noite para que possamos fazer tudo da melhor forma. E muito obrigado por esse tempo de que nós estamos orando, intercedendo, colocando em prática aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Obrigado por você permanecer. Irmã Patrícia, Deus abençoe. Irmã Luísa, irmã Elda Lucas, lá no interior do Ceará, terra que emana leite e mel. Deus abençoe. Quem mais? Miguel, ok. Júnior Teles, Deus abençoe. Missionário Alinal, Deus abençoe. Miguel. Irmã Luísa Bandeira, ok. Irmã Lucimar, lá em Mangabeira. Irmão Almir também, lá em Colinas. Deus abençoe a vida dos irmãos e suas famílias. Vamos estar cantando ao Senhor. Vá aí, se você tem um pedido e queira fazer, nós temos orientado, coloque numa pequena frase, por tal doente, aí você coloca o nome da pessoa, pela família, por emprego, tá certo? Por esse período de quarentena, que nós possamos estar orando uns pelos outros. Quando você coloca aí, aparece o seu pedido, nós anotamos aqui, e você aí também possa estar anotando, para que nós possamos desenvolver essa união e, acima de tudo, possamos estabelecer nesta noite uma corrente de oração. Nós aqui, vocês aí, mas o Senhor contemplando a uns e aos outros, tá bom? Então, vamos estar adorando ao Senhor e depois nós vamos estar também dando sequência ao nosso culto. O cântico Não há Deus maior, não há. Você acredita nisso?
Eu acredito, eu sei que não há Deus maior. Nessa noite, logo na meditação, nós vamos aprender mais acerca dessa verdade. Hoje está aqui conosco o Rubem, irmã Ilima está ali dando assistência ao Rubem. E pastor Delmir, Deus abençoe. Irmã Jussi, saudade, Deus abençoe. Como é bom tê-los aqui nessa noite. Que o Senhor possa proteger suas preciosas vidas. Queridos irmãos, você possa estar louvando ao Senhor aí na sua casa, não há Deus maior. Não há Deus maior. Se você tem aí algum pedido que queira fazer, nós estaremos anotando, tá certo? Depois estaremos agradecendo também. Na nossa igreja, o nosso culto de oração, ele se divide em agradecimentos, pedidos, meditação, mas nós temos decidido que quando o tempo fica pequeno na quarta-feira, que é um culto um período menor, os pedidos, cada um dos irmãos que vai orar no final, silenciosamente, este irmão, ele fica com a responsabilidade de orar por aquele pedido, por aquele irmão, por 7 dias, até o próximo culto. Então é a certeza de que o tempo pode naquele momento ser pequeno, mas a oração, ela será eficaz, ela será desenvolvida, porque aquele irmão ficará com aquele pedido até o próximo culto. Então, gostaria de pedir que você possa ir anotar um dos pedidos também, que estão sendo assim colocados, e você escolhe uma pessoa, você escolhe aí um pedido, e você se compromete diante de Deus. Você assume esse compromisso de estar orando por essa pessoa, amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, até o próximo a próxima quarta.
por uma semana. Tão bom, tão maravilhoso nós estarmos sempre lembrando dos nossos irmãos, tá certo? Se você puder também compartilhar, é uma forma de que outros contatos seus possam estar também conhecendo, ouvindo e assistindo. Nós temos relatos de pessoas que foram salvas no momento da morte, porque angustiadas, sem direção, aflitas, elas foram então para as redes sociais, tinham lá um culto, e elas foram então dirigidas por Deus, claro, foram dirigidas por Deus a assistir aquele culto, e no final elas tomaram uma decisão diferente de como elas estavam no início daquele culto. Então você pode compartilhar, nós cremos no poder de Deus, cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então é uma forma de você estar também compartilhando da palavra do Senhor, tá certo? Vamos estar ouvindo mais um louvor nesta noite, estamos intercalando entre cantar, ouvir alguns louvores, e enquanto nós estivermos acompanhando este louvor, você pode mandar o seu pedido de oração, uma pequena frase, pode ser o nome de uma pessoa, tá certo? Nós estaremos anotando, temos todos os que foram feitos aqui, e vamos estar orando também, tá bom? O próximo cântico que nós vamos estar ouvindo é o Salmo de número 142, Salmo de número 142, que diz: com a minha voz clamo ao Senhor. Se o som estiver aí ok, dá aí um ok pra gente saber, tá bom? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico.
Ok, queridos, vamos estar orando agora. Nós temos alguns pedidos que foram levantados. Nayane pode estar narrando aí. Miguel pede pela família dele, pela saúde. Irmã Luísa pela proteção de Luene, Sim. pelo trabalho por Laila. Irmã Jean Clay pede pela mãe e a irmã que está muito debilitada e família. Senhor Delmi pede por irmã Jussi, saúde. Rebeca, minha prima, pede pela família e pela amiga dela Samira, que está na Itália. Irmão Fábio pede pelo tio dele Eli. Irmã Astéria pede pela irmã Irismar, que perdeu o filho. Tá certo. Então, Nayane vai estar orando aí por alguns que você lembrar. Luene, Laila, tá certo? Irmã Jussi. E o que você não lembrar, eu vou procurar lembrar. Tá bom? Tá bom. Vamos estar, então, compartilhando deste momento. Irmã Jô, seja bem-vinda. Deus abençoe, irmã Jô. Vamos estar orando aí. Eu peço que você esteja orando. Os pedidos foram colocados, então escolha aí um dos pedidos, um dos nomes, esteja orando, se comprometendo, então, a trazer o alento, trazer, acima de tudo, a direção de Deus sobre cada um desses pedidos. A saúde, que até aqui o Senhor tem nos abençoado, a irmã Sueli tem nos lembrado, sempre nos lembrado, irmã Sueli, na verdade, Deus tem sido fiel. Então vamos orar com a irmã Nayane e depois eu estarei também orando. Amantíssimo Deus, continuamos em Tua presença, Senhor, querendo Te entregar em Tuas mãos os nossos pedidos, os pedidos que estão sendo feitos, Senhor. Miguel pede pela sua família, pela proteção de sua esposa, seu filho. Rebeca pede pela tia Mônica, pelas suas filhas, pelo Robson, pela vovó, o vovô, que tem uma saúde tão debilitada, Senhor. Também irmão Delmi pede por irmã Lucy. Irmã Jean Clay pede pela sua mãe, pela sua irmã, Senhor, pela saúde. Pedimos em geral, Senhor, por todos os nossos idosos, por todos os nossos irmãos, Senhor, que está nessa linha de atenção. Queremos Te pedir pela saúde de irmã Sueli, queremos Te pedir, Senhor, pela a mãe, irmão Daniel. Queremos também Te pedir, Senhor, pela Luene, que está nessa linha de frente, Senhor, na área da saúde. Pela irmã Laila, pelo coração de irmã Luísa, Senhor. Queremos também Te pedir pela vida da minha avó Lucimar, pelo irmão Fábio, que pede pelo tio Eli, Senhor. Queremos Te pedir pela irmã Marisa também, que tem seus familiares. E os que eu não lembro, Senhor, eu quero Te entregar nas Tuas mãos. Tu sabes todos os nossos pedidos, tanto aqueles que nós declaramos, quanto aqueles que nós temos guardado, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, vamos lá novamente. Pai maravilhoso e bendito, ainda na Tua presença, colocando diante do Teu altar os pedidos que aqui foram feitos, porque o Teu povo confia em Ti, o Teu povo sabe que é o Senhor que pode alcançar, pode suprir, pode acolher a cada um destes, ó Pai, da maneira melhor possível. O Teu povo confia, ó Deus, na Tua provisão, o Teu povo sabe que Tu és um Deus misericordioso, o Teu povo sabe que, acima de tudo, o Senhor é um Deus fiel. Nós Te pedimos, ó Deus, por mais alguns irmãos, pastor Delmi ora e pede pela sua esposa, irmã Jussi, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua saúde, ó Pai, guarda a vida da Tua serva, acima de tudo. Pedimos, ó Deus, pela irmã Irismar, que tem enfrentado também dias difíceis pela partida do seu filho Léo, um jovem tão novo, ó Pai, com a vida toda pela frente, mas a verdade, ó Deus, que pela Tua palavra nós temos esta certeza que os dias de Léo estavam escritos, ó Pai, até aquele momento em que ele foi encontrar com o Senhor. Que a Tua serva possa, ó Deus, ter esta compreensão, que a Tua serva possa ter a gratidão dos anos em que o Senhor concedeu para que ela cuidasse do seu filho, e mais ainda, pelo privilégio do seu filho ter tomado uma decisão
e ao seu lado, ó Pai amado, entregando a sua vida. Conforta a vida da tua serva, também do seu irmão, que o Senhor esteja, ó Deus, acima de tudo, suprindo todas e quaisquer necessidades. Pedimos pela amiga da Raquel, Rebeca, que está na Itália, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, protegendo um país em que tem sido, ó Deus, castigado por esta enfermidade, muitos óbitos, muitas tristezas. Ó Pai, pedimos pela a proteção dela, que o Senhor aguarde, acima de tudo, que este seja o momento em que ela venha conhecer o Senhor. Assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, vamos para mais um louvor e depois, irmã Vitória, Deus abençoe sua presença aqui, é uma alegria. Irmã Nirma, lembrando que nós estamos em família, dividindo aqui algumas responsabilidades. Enquanto Thalita, Nayane que está mandando essa mensagem, enquanto Nayane aqui está do meu lado, Nirma está cuidando do Rubem, que é o nosso cantor, ele está ali brincando, mas todos estamos envolvidos para fazer da melhor forma. Lima também, a Dailton está lá atrás, vendo como é que as coisas estão. Amém por isso, obrigado pela sua presença. Deus abençoe a cada um. Vamos entoar mais um louvor. Convido você a cantar conosco aí na sua casa também, como nós estamos fazendo aqui. O Rubem não está brincando, o Rubem está assistindo. O Rubem está assistindo aqui o culto, está prestando o culto ao Senhor. Ainda não está brincando. Eu quero Jesus. 112. Nós vamos entoar o hino que eu acredito que é o hino que mais o povo de Deus conhece, de modo geral. E também por este hino o povo de Deus também é conhecido, de modo geral. O hino de número 112 do cantor cristão, que tem como título Vencendo Vem Jesus. Ele tem vencido por cada um dos seus, e ele há de vencer também. No final da história humana, ele vem como vencedor, e ele vem para nos dar a vitória. Creia nisso, meu irmão. Já refúgia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Irmã Creuza, Deus abençoe sua vida. Agora sim. Já refúgia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão a sua frente. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus.
perguntando aqui se pode pedir um cântico. Eita, irmã, vamos lá, pensa aí, diga aí qual é o cântico aí, vamos tentar ver se a gente consegue aqui cantar, tá bom? Irmã Vitória está mandando um alô para o Rubem, dizendo que sua voz é linda, Rubem. Tia Vitória está mandando aqui um alô dizendo que sua voz é linda. Queridos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Ok? 1 Reis. Perdão, 1 Reis não. 2 Crônicas, é porque é a referência. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas. Aquilo que é dito em Crônicas também, em alguns é dito em Reis, e às vezes nós temos aqui duas histórias sendo contadas por perspectivas diferentes. Ok? 2 Crônicas, capítulo 20. Eu convido você a estar lendo comigo os versos de 1 até o verso 17. Versos de 1 a 17. 2 Crônicas, capítulo 20. A história do rei Josafá. De 1 a 17. Ok? Acompanhe sua palavra, a leitura do livro dos livros. 2 Crônicas, capítulo 20, diz o seguinte, verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
E tu, ó rei Josafá, ao que vos o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Logo nós estaremos meditando, mas antes vamos ouvir mais um louvor que nós gostaríamos de compartilhar com todos. Sim? Certo, vamos estar orando então pela irmã Tuane, que vai ter neném, não é verdade? Deus abençoe aí o seu parto, esses momentos que antecedem, e Deus estará conduzindo da melhor forma possível. Obrigado, irmã Miriam, pela sua presença, irmão Pablo também aqui conosco. Vamos estar ouvindo um louvor ao Senhor e logo depois estaremos meditando na palavra do nosso Deus, certo? Amém? Jesus, Ele é a luz do mundo. Aceite a Jesus, que é a luz do mundo. Uma irmã fez uma pergunta acerca da ceia. Nós temos o costume de sempre estar realizando a ceia no primeiro domingo de cada mês. E neste primeiro domingo nós fomos impedidos por conta do período de quarentena. E aí uma boa pergunta, né? Pastor, podemos realizar a ceia em casa? Irmã, eu digo que espere mais um pouco e logo nós vamos voltar, eu acredito assim, e nós estaremos então na igreja. Eu tenho um entendimento que a ceia do Senhor, ela é ministrada pela igreja, ela é ministrada então pelo pastor que está à frente daquele rebanho, e é importante que ela seja realizada com a igreja reunida, com os irmãos reunidos. Esse é o meu entendimento. Então eu não queria aqui incentivar as famílias em si fazer isso em suas casas. É uma ordenança que nós estamos seguindo, nós não estamos esquecidos, apenas estamos impedidos de fazer agora por conta dessa quarentena de modo geral. Então não é um relapso da Igreja de Cristo, na verdade é uma circunstância ímpar que nos impede de estarmos
reunidos e por isso nós não estamos realizando a ceia do Senhor. Mas eu queria aconselhar a irmã, espere mais um pouco e logo nós estaremos. Vai ser maravilhoso poder então estar com todos celebrando a ceia do Senhor, na casa do Senhor, junto ao povo do Senhor, tá bom? Então minha orientação é que não se faça em casa, mas esteja aguardando o momento oportuno que o Senhor nos dará. Queridos, nosso devocional nessa noite, deixa a palavra me confrontar, uma expressão que eu ouvi de uma irmã, e eu gostei muito da maneira como ela colocou. Deixa a palavra lhe confrontar. E de fato a palavra de Deus, ela deve nos confrontar a todo momento. E o tema do nosso devocional: o que fazer quando não sabemos mais o que fazer? Olha só, o que fazer quando não sabemos mais o que fazer? Essa expressão e o tema é tirado justamente do capítulo 20 de 2 Crônicas, no versículo 12, onde na oração de Josafá, ele declara aqui que não sabemos nós o que fazer. Então, o que eles deveriam fazer? A história de Josafá é uma história muito interessante. Um homem que é chamado para reinar sobre Judá, sobre as tribos do sul, Judá e Jerusalém, e ele está ali para conduzir o povo de Deus ao entendimento e à vontade do Senhor. Ele é considerado como um rei bom. Ele é o quarto rei ali na sua linhagem dos reis de Judá. E ele é considerado como um rei bom, um rei que segue os caminhos, as práticas de Davi. Mas Josafá, ele teve muitas realizações grandiosas, dignas assim de destaque no seu reinado, na sua vida. Ele foi um homem que foi conhecido internacionalmente. Os reis, os governantes reconheciam a prosperidade, a destreza então de Josafá. Ele tinha um numeroso exército, tremendo no seu tempo. Ele tinha grandes realizações, construções dignas de destaques, dignas do louvor. Ele fez uma reforma religiosa digna também de reconhecimento por parte do povo de Deus. Ou seja, ele foi um homem de grandes realizações. Mas dentre as habilidades de Josafá, ele tinha duas áreas que era muito clara na vida e no reinado deste homem. Ele tinha uma vida de oração e uma vida de fé. Então, olha só, um rei, ele não se destaca apenas por ser conhecido internacionalmente, pelas obras que ele pratica, que ele levanta, pelo exército que ele tem, a força, o seu poder. Mas aqui este rei, ele está também sendo reconhecido, recebendo destaque por essas duas importantes áreas na sua vida. Ele tinha uma vida de oração e ele tinha também uma vida de fé. E aqui nós devemos seguir o exemplo de Josafá. Josafá era um homem comum a todos. Um homem que tinha uma proximidade com Deus, mas um homem que fazia parte das canseiras dos mortais. Ele não era alguém que não sentia a dor, não sentia o medo, não sentia assim os ataques. A própria leitura que você pôde acompanhar, que está aqui escrita em 2 Crônicas, capítulo 20, mostra que em dado momento do reinado de Josafá, ele foi ali confrontado com o rei de Moabe, os filhos de Amon, e a Bíblia diz que ele teve medo. E diante desse medo, diante da incerteza, se conseguiria vencê-los, de como seria o amanhã, no confronto, no enfrentamento, ele vai nos ensinar nesta noite o que fazer quando nós não sabemos mais o que fazer. O capítulo 17 de 2 Crônicas, eu considero como sendo a porta de entrada para conhecermos o reinado e a vida de Josafá. O versículo 3 do capítulo 17 diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Então, logo de cara, logo a princípio, sobre o rei Josafá e o seu reinado, a Bíblia diz aqui que o Senhor foi com ele. Olha como isso é importante
destaque que o Senhor estava com ele. E o Senhor também deve estar conosco. E nós devemos fazer da nossa vida, das nossas ações, aquilo que agrada ao Senhor, para que o Senhor também esteja conosco. Agora, Josafá, como eu disse, que ele não era um homem assim impecável, ele tinha também suas fraquezas. Além do medo, naquele momento em que ele foi confrontado pelos dois reis, Amon e Moabe, ele também se aparentou com um rei que os irmãos irão lembrar dele, das suas decisões erradas, das suas decisões infelizes, o rei Acabe. Alguns até dizem que acabou com Acabe. Então, um homem que não teve nenhum desejo de andar com Deus, de se aproximar de Deus. Assim foi o rei das tribos do norte, o rei de Israel. Então, o rei de Israel, diferente do rei de Judá e de Jerusalém, que era Josafá, era um homem que não temia Deus, um homem que ignorava a vontade de Deus como parte da sua vida. E o rei Josafá, ele se aparentou com Acabe. E aí, certamente, ele tinha algo aqui a descobrir acerca da vontade do Senhor. Gostaria de compartilhar que o Senhor era com Josafá, e ele vai nos mostrar aqui 3 atitudes importantes de quem não sabe o que fazer, deve fazer. Entenda aí o tema. O tema é para você realmente exigir mais. O que fazer quando não sei o que fazer? O que é que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer? Quando não há da nossa parte, entenda desta forma, não há da nossa parte uma solução. Não há da nossa parte uma luz no fim do túnel. Não há da nossa parte nenhuma expectativa de melhora, de mudança. Nenhuma saída de fato. Então todas as portas estão fechadas. Você está como que de canto. Você não tem saídas. O que é que você vai fazer estando numa situação dessa? Deus nos leva aqui a 3 importantes verdades que, através da vida de Josafá, deste rei que andava com Deus, do qual Deus também andava com ele, nós iremos aprender, tá certo? A primeira atitude que nós devemos fazer é, de fato, estar confessando a nossa necessidade de Deus, confessando a nossa dependência de Deus. Voltando um pouco, quando Josafá ele se aliou com o rei Acabe, ele foi visitar o rei Acabe e astutamente, quando Acabe ali estava junto dele, Acabe o convidou para uma guerra. Acabe o convidou para que ambos pudessem então estar descendo a guerra e enfrentando, acima de tudo, um exército poderoso, um exército que Acabe sabia que sozinho ele não iria conseguir vencer. Ele era um homem astuto e ele chama Josafá então para entrar nessa guerra, entrar nesta batalha, e Josafá então vai, já que ele tinha então se aparentado. Acontece que aquela decisão foi pesada para a vida de Josafá. Aquela decisão não foi uma decisão acertada. E por conta daquela decisão, ele vai ser repreendido. Ele vai ser, então, chamado à atenção por que é que ele fez aquilo. Eu gostaria que você pudesse acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 19, quando ele volta, então, desta batalha, e nessa batalha, Acabe, ele morre. Ele se disfarça. Ele era um homem muito astuto, muito mau. Os 2 reis descem à guerra e havia então uma profecia de que o povo de Israel iria ser disperso e que Acabe iria morrer. Então ele astutamente, querendo então driblar a morte, querendo então driblar os planos de Deus na sua vida, ele se disfarça como um dos demais soldados e ele deixa só Josafá nos trajes reais. E é interessante que há uma ordem por parte do rei inimigo de que eles deveriam perseguir unicamente o rei de Israel. Só que o rei de Israel
estava disfarçado de um soldado comum. E o único rei que estava naquela batalha era o rei Josafá, vestido com as vestes reais. Quando todo o exército inimigo vai atrás do rei Josafá, achando que é o rei Acabe, a Bíblia diz que Josafá ele grita. E quando ele grita, o Senhor se compadece dele. E o Senhor o livra daqueles homens que vinham atrás dele, daqueles homens malignos que vinham atrás dele. E ele escapa, então, daquela batalha. Aquele que se disfarçou, aquele que tentou driblar os planos de Deus e, acima de tudo, achar que iria voltar vivo e em paz, este tombou. Este foi, como diz o próprio texto sagrado, alguém então lança uma flecha por acaso, que nada é por acaso, e acerta então pela brecha da sua armadura, e ali ele é ferido mortalmente. Mas veja o que diz acerca do retorno de Josafá para a sua terra, para Judá e para Jerusalém. Diz Josafá, capítulo 19, verso 1 e 2. 2 Crônicas 19, 1 e 2. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha só, ele volta em paz, mas ele volta com uma reprovação da parte do Senhor. E a reprovação é muito clara. E diante agora de uma nova guerra, de um novo ataque, Josafá então é lembrado daquilo que anteriormente ele fez de reprovável aos olhos do Senhor. O texto aqui diz que o vidente Jeú levanta a acusação nos seguintes termos: devias tu, note bem na sua Bíblia, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor. Está se referindo então aqui a Acabe. Ele se aliou, ele ajudou, ele favoreceu e ele até desceu à guerra com o rei Acabe. E Deus aqui está reprovando este ato. Deus está dizendo que ele iria então ser castigado. E agora, quando nós vamos para o capítulo 20, para uma nova batalha em que dois reis sírios, Amon e Moabe, estão agora diante de Josafá, e ele reconhece que não poderá vencer este exército, não poderá então transpor esta dificuldade. Ele reconhece, e aqui é o nosso primeiro ponto, ele reconhece que ele precisava buscar o Senhor, ele precisava confessar o seu pecado diante do Senhor, e ele precisava, acima de tudo, clamar pela misericórdia do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos diante de um grande inimigo, que para nós, este inimigo é invencível. Que para nós, pelas nossas forças, é impossível de vencermos. É impossível escaparmos ilesos deste inimigo. Para Josafá, o inimigo dele tinha nome: Moabe e Amon. Os dois filhos de Ló, personagem da nossa última mensagem. Aqueles dois filhos, netos de Ló, estão agora se levantando contra o povo de Deus, mais precisamente contra Josafá, por algo que Josafá fez, de reprová-lo diante do Senhor. Então, o Senhor aqui chama a atenção de Josafá, para que ele o busque, para que ele confesse o seu pecado e para que ele reconheça o que de mal, o que de desagradável ele fez diante do Senhor. É o momento, irmãos, de nós também reconhecermos o mesmo na nossa vida. O pecado de Josafá, ele é muito patente aos dias de hoje. Aqui, o pecado de Josafá é ajudar o perverso. O pecado de Josafá aqui é amar aqueles que aborrecem o Senhor. Você tem sentido que ultimamente, você há de reconhecer que ultimamente, muitos do povo de Deus
tem caído neste pecado. Tem amado o perverso ao invés de amar o justo. E tem se aliado e feito suas amizades, os seus laços, com aqueles que aborrecem ao Senhor. O texto diz que Josafá até amou aquele que aborrecia o Senhor, mostrando o seu sentimento para com o rei Acabe, que era o seu parente. Uma amizade muito próxima, forte, mas uma amizade reprovada da parte de Deus. Nós temos amizades que devemos avaliar se elas são agradáveis aos olhos do Senhor. Se elas não estão comprometendo a nossa vida, o nosso relacionamento e a nossa comunhão diante do Senhor. Como a amizade de Josafá comprometeu a sua comunhão, a sua proximidade e o seu relacionamento com o Senhor. E aqui diante desse novo inimigo, o Senhor o chama para confessar o seu pecado, para buscar a face de Deus e para voltar a este Deus grandioso. O mesmo, irmãos, Deus está nesta noite também falando ao nosso coração desta necessidade de vida, desta necessidade que nós devemos também colocar. Como foi que Josafá, então, buscou a face do Senhor? Você pode acompanhar comigo no capítulo 20, versículo 3. Note aí. Então, capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Oração e jejum. Ele estabelece que para se aproximar do Senhor, para haver um concerto de vida diante do Senhor, ele tinha que orar e ele tinha que estabelecer um jejum. E ele estabelece esse jejum não só para ele, mas ele estabelece este jejum para todo o povo. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, olha só, nos moldes de Nínive, quando reconheceu o seu pecado, quando reconheceu diante do Senhor a sua maldade, e quando reconheceu também que estava diante da oportunidade que o Senhor lhes concedia de confessarem os seus pecados, de se arrependerem, de buscar o Senhor. A Bíblia diz no livro de Jonas, no capítulo 3, que Nínive, então, confessa o seu pecado, apregou um jejum, do maior ao menor, e se veste de panos de saco. Uma representação, uma forma de dizer que estavam arrependidos. E Josafá aqui estabelece o mesmo. Ele sabe que a oração e o jejum são elementos neste momento para aproximá-lo de Deus. É a forma que Deus, então, pode se compadecer deles. Pode enviar o seu socorro e enviar o seu auxílio. E é dito, queridos, que todo o povo entendeu a mesma coisa. Então, não só o rei, mas todo o povo. Um fator aqui de destaque que eu gostaria de chamar a sua atenção no versículo 4 é que todo o povo aqui está com um só coração, com um só propósito, entendendo que o povo também tinha se desviado. Não só o rei tinha se desviado, mas o povo também tinha se desviado. Não só o rei precisava se aproximar diante de Deus, eles também. Não só o rei deveria confessar o seu pecado, eles também. Não só o rei deveria participar de um jejum, eles também. Domingo passado agora nós tivemos esta oportunidade para aqueles que realizaram, de buscarem da mesma forma como Josafá também a misericórdia e o favor do Senhor. Porque assim é próprio que o Senhor assim estabelece. E aqui diz que o povo fez isso junto com Josafá. Buscaram em oração e buscaram então em jejum. Meu amado, como está a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de oração? Nesse tempo de incerteza, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que nós percebemos que o dia de amanhã reserva ainda mais dificuldades, mais sofrimento, mais dor, luto. Como está a sua vida de oração? Não é oportuno você pensar como Josafá aqui e buscar ao Senhor em oração e também em jejum, confessando o seu pecado, procurando ter um concerto de vida
e reconhecendo que talvez você vinha levando uma vida em desagrado para com Deus. Vinha levando uma vida amando aqueles que aborreciam ao Senhor. Vinha levando uma vida favorecendo aquele que é injusto. Será se você não tem algo a confessar diante do Senhor? Você não tem algo de fato a buscar um conserto na sua vida, como Josafá e o restante do povo está reconhecendo como oportuno fazê-lo? Então, confessar é preciso, jejuar mais ainda. Esses dias são dias próprios em que você está em casa. Você talvez não esteja indo ao trabalho. Alguns irmãos nossos têm trabalhado, têm todo dia saído, mas alguns têm uma oportunidade de ficar em casa. Por que você não dedicar mais ao tempo de oração? Por que você não dedicar mais ao jejum, à meditação da palavra? Por que você não dedicar mais para o seu relacionamento com Deus? Pense nisso. É uma oportunidade que o Senhor nos dá. Nós temos um grande inimigo a ser vencido. E nós devemos ter a consciência aqui, como Josafá, de que sozinhos nós não iremos vencê-lo. Sozinhos, por nossas forças, por todo o nosso exército, por toda a nossa fama, por todas as nossas realizações, nós não vamos conseguir sozinhos vencer esse inimigo. Mas com Deus é possível. Daí a necessidade de orar é preciso, jejuar muito mais ainda. A segunda atitude que Josafá nos ensina, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer, é que ele reúne as famílias. É muito interessante, irmãos, que há uma convocação aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Versículo 5, 6 e o versículo 13. Diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Uma declaração diante da congregação, diante do povo, diante das famílias, de quem era Deus. Uma lembrança de quem é o Deus dos seus pais. Uma lembrança de quem é o Deus daquele rei. Uma lembrança de quem é o Deus de cada uma das famílias ali presentes. E o versículo 13, gostaria que você pudesse ir comigo. Do mesmo jeito que Josafá, o povo está. Eu gostaria de chamar a sua atenção como inicia o versículo 5. Pôs-se Josafá em pé, diante do Senhor. Versículo 13. Todo Judá estava como? De pé, diante do Senhor. Assim como o rei, assim todo Judá. E como era formado aqui Judá? Veja o que diz. Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. A família reunida. A família chamada para um concerto, para unir forças, para defender um só propósito. Porque muitas vezes, irmãos queridos, nós devemos reconhecer que a família está dividida, cada um no seu interesse, cada um no seu propósito, cada um na sua atividade. E as nossas derrotas, muitas vezes, nem lá fora está. As nossas derrotas, muitas vezes, está dentro de casa. E Josafá aqui, não só ele propõe um conserto na sua vida, mas ele une Judá. E ao unir Judá, ele une também as famílias. Vou ler novamente o início do versículo 5. Pôs Josafá em pé. Quem mais deveria estar em pé diante do Senhor? Versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Todos. Nenhuma desculpa de alguém que não estivesse. Nenhuma desculpa para dizer você não precisa estar. Todos eram necessários.
Queridos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Esse é o momento para nós fazermos também concertos em nossa família. Concertos em nosso lar. Não será uma tarefa fácil, eu quero aqui dizer para você. Não será fácil unir um cônjuge que não é da mesma fé, que não é crente. Não será fácil convencer um filho a buscar neste momento a presença de Deus, a se voltar para o Senhor. Não será fácil. Será difícil. Será muito difícil. Eu reconheço isso. Mas, novamente, o tema é o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. É buscar o Senhor em arrependimento, em oração e em jejum. Buscar o Senhor com a família. Mostrar à família a necessidade de estarmos juntos. Mostrar à família que o nosso inimigo vem contra nós. Que o nosso inimigo lá fora ele é poderoso. Ele não terá dó. Ele não terá piedade. Ele vai atacar o chefe do lar. Ele vai atacar a mãe, a esposa. Ele vai atacar o filho. Ele não tem respeito. Ele passará por cima. Ele trará a dor, o sofrimento e a morte. Nós devemos, como família, fechar as brechas. Nós devemos, como família, unir as forças. Nós devemos, como família, fazermos um concerto diante de Deus, confessando também os nossos pecados, procurando diante de Deus o seu favor e a sua misericórdia, como Josafá aqui chama o povo e diz: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais. Traga essa lembrança aos seus filhos, traga essa lembrança ao seu cônjuge. Quem é o Deus dos nossos pais? Quem é o Deus que nos acompanha há muito tempo? Quem é o Deus que nos ama e nos salvou antes mesmo da fundação do mundo? Como nós lemos há pouco na palavra, que esse Deus que nos acompanha é o Deus dos céus. É o Deus que domina sobre todos os reinos dos povos. Esse Deus não é pequeno. Esse Deus não é para ser derrotado. Onde diz aqui Josafá: em tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. De que lado a família deve estar neste momento? É do lado de Deus? Ou é do lado do inimigo? A quem a família deve recorrer? É este Deus que Josafá aqui declara, que Josafá aqui apresenta no versos 5 e 6, e diz a toda a família: este é o nosso Deus. É este Deus que nós devemos buscar. Quem é o Senhor? Quais são as suas promessas reservadas a nós? Quem é que pode resistir ao Senhor? Quem é que tem a força e o poder? Pense nisso, meu amado. Tenha coragem. Busque, ainda hoje, reunir a sua família. Chamar a sua família para orar, para buscar o Senhor, para se voltar ao Senhor, para confessar os seus pecados. Comece a partir de você, faça isso a partir de você. Dê o exemplo, abra essa porta de confissão, essa porta de conserto a partir de você. Certamente Deus há de te abençoar. Então olha só, Moabe e Amon, estes eram os inimigos de Josafá. Moabe e Amon, um grande exército que vinha contra ele, multidão de gente. Moabe e Amon eram os inimigos de Josafá. Qual é o nosso inimigo? Coronavírus. Um micro inimigo, mas que se tornou grande e poderoso. Tanto um como o outro precisa ser vencido. Tanto um é invencível, como o outro também se mostra invencível. Mas com Deus é possível vencê-los. Josafá assim cria. Nós também devemos crer. Eu gostaria que você pudesse entender que Deus nessa noite está nos encaminhando para soluções em nossa vida, em nossa família. Com a sua presença e, acima de tudo,
se portando adequadamente diante do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira decisão que Josafá nos ensina, diante então das dificuldades, quando nós não encontramos saída, quando nós não encontramos solução, quando nós não sabemos o que fazer, o que é que nós devemos fazer? Declarar de quem é, de fato, a peleja, um reconhecimento. Esse reconhecimento ele vem da parte do Senhor. É interessante, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo o versículo 14, quando Josafá estava em pé, quando as famílias estavam em pé, homens, mulheres, crianças, todos, é neste momento que Deus envia a sua resposta. É neste momento que Deus apresenta, amados, a solução. Então precisamos fazer a nossa parte para que Deus nos encaminhe naquilo que nós devemos conhecer. O que é que Josafá e todo o povo precisava conhecer? Acompanhe em sua Bíblia. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: o que ele disse? Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui o coração é pacificado. A resposta do Senhor é aquilo que pacifica o nosso coração diante do medo e diante da incerteza. O povo está reunido, Josafá está com o povo com Josafá, e o Espírito de Deus vem, e o Espírito de Deus diz: esta batalha não é vossa, esta batalha é do Senhor. Irmãos, eu reconheço, diante desta pandemia, que esta batalha não é nossa, do povo de Deus, neste aspecto de sair e de guerrear, até porque o inimigo é invisível. De sair e enfrentar, até porque nós não sabemos onde ele está. Mas Deus aqui também está nos dizendo, eu acredito nisso, que esta batalha que está lá fora, esta batalha que toma o mundo, esta batalha que está balançando reis, governantes, presidentes, poderosos e todo o povo de modo geral, essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E a saída aqui para Josafá é de fato declarar isso diante de Deus, é de ter essa confiança como parte da sua vida. Eles tinham que sair, e esse mandato cabia então a Josafá. Versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Josafá tinha que sair como rei, tinha que reunir o seu exército e tinha que se apresentar como mandato do Senhor. Eles não podiam deixar de cumprir aquilo que o Senhor estava determinando. Versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então saia, agora sim, com a presença do Senhor. Cumpra o que Deus diz. Versículo 18, para nós encerrarmos. Não foi lido então no início este versículo, porque eu acredito que aqui está a decisão de um rei, uma decisão acertada, diferente daquela decisão acidental que ele não deveria ter tomado, de se aliar a Acabe e de descer a peleja junto com Acabe. Aqui está a decisão acertada de Josafá. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A hora agora é de se prostrar diante do Senhor. A hora agora é de encurvar a cabeça, inclinar o coração. A hora agora
é de soltar as amarras da autoconfiança, do achismo. A hora agora é de reconhecer que não é com sabedoria, que não é com poder, que não é com arrogância. A hora agora é de adorar ao Senhor. Essa é a hora. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor deve se agradar da nossa vida, o Senhor deve se agradar do seu povo, o Senhor deve se agradar das nossas decisões, e que assim o Senhor nos conduza em vitória em tempos difíceis aos quais nós estamos. Vamos orar? Gostaria que você pudesse também estar acompanhando esta oração. Pai maravilhoso, muito obrigado, porque sempre o Senhor tem a solução para oferecer ao teu povo. Quando este povo não encontra em si saída, resposta, e quando este povo não sabe o que fazer, é o Senhor que dá a este povo a graça, o conhecimento, a sabedoria de como agir em tempos difíceis. Muito obrigado porque nesta noite o Senhor nos traz à memória, nos leva ao reconhecimento que devemos, ó Deus, tomar atitudes acertadas em tempos difíceis. A primeira delas, ó Deus, é confessando o nosso pecado, é reconhecendo as nossas falhas diante de Ti, é mostrando, ó Pai, diante do Senhor, aquilo que estava no oculto do nosso coração, aquilo que vinha no silêncio, aquilo que vinha sendo escondido, e trazer à luz pela Tua presença e pelo poder do Teu Santo Espírito. É confessar, ó Deus, que muitas das nossas amizades, muitos dos nossos amores neste mundo são amores reprovados pelo Senhor. São alianças que são laços, na verdade. São tratos feitos na desigualdade. Amores proibidos. Ó Pai, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão, que possamos consertar, se essa for uma realidade em nossa vida. Pedimos também que o Senhor, ó Deus, nos capacite, nos dê o encorajamento, a disposição adequada, porque é próprio ao Teu povo, de estar buscando mais o Senhor em oração e buscando também em jejum, pois a causa é difícil, os dias são difíceis, o inimigo, ele é valente, o inimigo é poderoso, mas buscando o Senhor desta forma, certamente alcançaremos o Senhor, o Teu favor, e estaremos, ó Deus, acima de tudo, mais preparados espiritualmente para enfrentar as lutas e as dificuldades que estão à nossa frente. Mas ainda, Senhor, o Senhor nos ensina a declarar quem é o Senhor diante do inimigo, qual é o Teu poder, quem é o Deus que tem nos acompanhado. Ó Pai maravilhoso, não nos deixa estar esquecidos destas verdades que são próprias, estão necessárias à nossa vida. Capacita o Teu povo nesta noite e abençoa-os, pois assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Obrigado pela sua presença. Você está sendo realmente uma bênção ao acompanhar o nosso culto. Vamos a um louvor, depois estaremos aqui agradecendo, tá certo? Tivemos um momento de pedidos e agora nós gostaríamos de agradecer ao Senhor, tá certo? Então, se você tem algo a agradecer, rapidamente nós estaremos anotando aqui, diante desse louvor que vamos passar para os irmãos, e você poderá dizer o que você quer colocar como agradecimento. Os irmãos estarão aí também anotando, acompanhando. Nayane estará aqui e depois nós vamos passar também para o zap da nossa igreja, para que a nossa igreja esteja também agradecendo a Deus por aquilo que você há de colocar, tá bom? Então, próximo cântico que nós vamos trazer para os irmãos, Grandioso És Tu. Mande o seu agradecimento. Irmã Clécia, Deus abençoe. Senhor meu Deus, quando eu
Então, amém, pastor Delmi? Pela salvação dos amigos, pela comunhão dos irmãos e irmãs. Então minha alma canta a ti, Senhor. Todos os agradecimentos estão sendo anotados aqui. Então minha alma canta. Louvado seja o nosso Deus, louvor lindo, né? Gostaria de falar aqui, irmão Vanderlei agradece a Deus pela palavra, por essa comunhão. Irmã Márcia agradece pela NAI, pelo pastor e família, também pela vida e ministério dos irmãos. Irmã Sueli agradeceu pela igreja do Senhor. Vai me ajudando aí. Irmã Marisa agradece a Deus por exatamente tudo que tens dado a Ele aqui. É grato pela vida dos pais, pela tia, família, dos amigos. Vai colocando aí o seu agradecimento para que a gente possa estar também aqui interagindo com você, tá certo? Tem sido muito bom ter esse momento de comunhão, é uma forma de nós matarmos a saudade. Irmão Aloysio, meu diácono, agradece a Deus por todos que estão acompanhando. Como é bom, irmãos, como é importante, e por esse amor incondicional que Deus tem por nós. Rebeca, lá em Fortaleza, o Ceará tem vivido tempos difíceis, Fortaleza mais ainda, mas ela é grata a Deus pela vida do seu tio, que é o pastor Sérgio, né? Obrigado, Deus te abençoe a vida dos irmãos. Irmão Joaquim,
Já são 1h03. Meu irmão, que Deus abençoe. Já é quinta-feira aí, né? Que Deus abençoe aí o Amado aí em Portugal. Ele agradece, ele não fez o pedido, mas nós vamos anotar, irmão Joaquim. Coloque aí, nós vamos estar orando, viu? Muito obrigado pela sua presença. Irmão Fábio já deve ter arriado aí, deve estar repousando. É merecido o sono aos servos do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado pela sua presença, irmão Daniel, irmão Gustavo, família, Bequinha, as crianças. Nós amamos, sentimos muita falta dos irmãos. Como é bom estar aqui com vocês e compartilhando esse tempo com os irmãos. Vamos estar orando então, agradecendo. Você que esteve conosco, muito obrigado. Que Deus esteja conduzindo com sabedoria. Que a palavra que você ouviu, depois volte para ouvir novamente essa mensagem que vai ficar disponível aí no Facebook, não sei por quanto tempo, mas volte, reveja. Sempre é bom nós estarmos aprendendo, meditando na palavra do Senhor. Pessoas gastam tempo, eu digo gastam porque gastam mesmo, gastam 2 horas, 3 horas, fazendo as coisas que são o deleite deles. Nós, povo de Deus, qual é o nosso deleite? Se não for na palavra, se não for na comunhão, se não for no culto. Então, 1 hora de mensagem, 2 horas de culto, jamais deve estar nos cansando, se é por onde nós desenvolvemos a nossa comunhão, de onde nós estamos ali recebendo do Senhor a sua graça, sua misericórdia, suas bênçãos, e também de onde nós estamos ali também oferecendo o nosso louvor, a adoração e a nossa comunhão. Deus abençoe a todos, vamos estar orando. Muito obrigado pela sua presença, os irmãos aí do Ceará, do Crato. Obrigado pela presença de todos, tá bom? Vou chamar a nossa família para a gente orar. Nílima, Rubem, vamos orar aqui, finalizar. E tá ali, Nayane vai chamá-los para que a gente possa estar orando com os irmãos, ok? Enquanto eles vêm, rapidinho, só um louvor, quem somos nós, e aí vamos estar depois orando, tá bom? Quem somos nós? Pense na letra dessa música. Ok? Vamos orar? Vamos encerrar esse culto. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Foi muito bom tê-los nessa noite. Rubem quer orar por nós e depois eu estarei orando. Tá bom? O Rubem vai estar nos levando a Deus em oração. Vamos lá? Deus, Pai, obrigado desse dia, dessa paz. Obrigado do culto da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, do papai, do vovô. Obrigado desse dia. Pelos irmãos. Dos irmãos.
Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo que estivemos te cultuando em nosso lar, com a companhia dos irmãos, em seus lares também. Mas o Senhor é Espírito, e o Senhor nos uniu por teu Espírito, e nos certificou nesta noite que somos filhos de Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque é próprio a adoração, é próprio, ó Deus, a correção em nossa vida diante da Tua Palavra. Muito obrigado também porque é próprio a gratidão que nós temos para com o Senhor. Temos enfrentado os dias difíceis, Senhor. Temos enfrentado algumas dificuldades, mas temos a certeza de que o Senhor não nos deixará, não nos desamparará. Temos a certeza que atravessaremos, ó Deus, este momento com a Tua presença e mais ainda, com a Tua vitória. Abençoa todos os irmãos que estiveram acompanhando e que ainda estão. Os nossos irmãos do Crato, aqui de João Pessoa, em Fortaleza, de São Paulo, os nossos irmãos que estão fora do nosso país, que estão em Portugal. Ó Pai, abençoa, visita-os por meio do Teu Santo Espírito, guarda-os, livra-os de todo mal e supre mais ainda as suas necessidades. É a nossa oração, o nosso pedido e já a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, uma boa noite e estejam com a graça do nosso Deus.